Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu acho que vai aparecer aqui um texto bíblico que eu gostava de ler convosco no sistema de leitura responsiva. Eu ler o primeiro versículo, vocês lerem o segundo e assim sucessivamente. Vou pedir para ficarmos de pé. Vamos acreditar que vai aparecer ali o texto. Ora, aí está. Hebreus capítulo 11, versículos 30 a 40. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês o segundo e assim sucessivamente. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé... E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos de estranhos. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E agora todos juntos, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Podem sentar. Eu quero falar esta manhã sobre algumas histórias de quase morte. Foi assim que eu chamei. E quando eu falo em histórias de quase morte, não estou a falar em experiências de quase morte ou em casos clínicos que existem, estão muito documentados, um pouco por todo o mundo, que são aqueles casos de pessoas que desfaleceram, faleceram mesmo, portanto o coração deixou de bater, e a certa altura, e todas essas pessoas, de uma maneira geral, há uma ou duas experiências que eles contam muito interessantes. A primeira é que quando recobram, quando voltam à vida, passados uns momentos, eles falam de um túnel de luz branca que eles passam, não é? Um túnel de luz. Essa é muito conhecida. Muita gente já que passou por essa experiência relata essa experiência que tiveram. Outros que perderam o pulso e morreram, digamos, na mesa das operações, no bloco operatório, contam mais tarde, depois recobraram, contam mais tarde que a sensação que tinham é que estavam a pairar e estavam lá de cima a ver o seu corpo em cima da mesa de operações, e os médicos à volta muito aflitos a ver se conseguiam salvar a pessoa. E, sobretudo, estas pessoas, quando têm a oportunidade de partilhar o que é que experimentaram, elas dizem quase todas, depois daquela experiência, passaram a valorizar as coisas simples da vida. Um pássaro a cantar, o sol, o pôr do sol, as árvores, as flores, aquelas coisas simples da vida que nós andamos enredados em tantas coisas, tanto stress, tantas coisas, e passamos completamente ao lado, que são as coisas melhores da vida, e essas pessoas passam a valorizar muitíssimo mais. Eu quero dizer que nos inícios do nosso ministério pastoral tivemos aqui um caso. Nós tínhamos um casal de pessoas muito idosas que estavam aqui presentes num culto de domingo, e eu tinha convidado um amigo meu para pregar nesse dia,
E a esposa dele é médica. E eles estavam sentados aqui, mais ou menos, aqui na segunda fila, ou coisa do género, aqui à minha esquerda, e de repente o senhor desfaleceu, perdeu os sentidos, e aquela nossa amiga, a médica, ela foi ter com a pessoa, foi tentar reanimá-lo, e esteve a ver o pulso, e ela foi testemunha, médica, foi testemunha, que o homem já não tinha pulso. O homem morreu. Passado pouco tempo, lá conseguiu reanimá-lo, lá reanimou, ainda viveu mais não sei quantos anos. Portanto, são coisas que às vezes acontecem e nós nem sempre valorizamos. Mas eu não vou falar desses casos, eu vou falar de 4 casos bíblicos de morte iminente que não se verificou e através deles entendermos um pouco melhor como é que Deus muitas vezes trabalha. Concordam? Vamos a isso? A primeiro é um caso que eu chamo a morte simulada. Alguém que fingiram a sua morte, alguém que, por estranho que possa parecer, quase que morreu por pura ingenuidade. E vocês perguntarão, mas pode-se morrer por ingenuidade? Pode. Pode. Se formos demasiadamente ingênuos, podemos prejudicar a nós mesmos e podemos até morrer. Foi quase o que aconteceu com José do Egito. José era o filho mais novo de Jacó e da sua esposa, na época. Tinha uma série de irmãos mais velhos e era um menino do papai e da mamã, não é? Então os pais fizeram para ele, mandaram fazer uma túnica colorida, muito bonita, que nunca tinham mandado fazer para os outros filhos. E logo isso criou um ambiente nos outros irmãos de inveja, de ciúme. Aquele é um menino do papá e o menino da mamã. E a nós nunca nos fez túnica nenhuma de especial. Enfim, nós vamos para o campo tomar conta do gado, dos rebanhos, e ele fica em casa. Era o mais novo. Mas na sua adolescência, entretanto, ele começou a ter sonhos. Começou a sonhar coisas. E começou a cair na asneira de contar esse sonho. Porque nem tudo aquilo que a gente sonha, mesmo que seja um sonho de Deus, é conveniente contar. Pelo menos a qualquer pessoa. E ele teve um sonho em que ele e os irmãos, cada um deles era uma espécie de um feixe de trigo, e depois estava assim uma roda, e ele estava no meio, e os outros feixes de trigo, que eram os outros irmãos, dobravam-se perante ele. E ele, parvalhão, totó, foi contar isto aos irmãos. Olha, sabem uma coisa muito gira? Tive um sonho esta noite, éramos todos feixes de trigo, e eu estava no meio e vocês dobravam-se todos perante mim. E os irmãos começaram, mas que é este gajo? O que é que este gajo quer? O que é que este tipo... O quê? Não chega já a ser menino do papai, ainda vem com esta história para cima de nós? Não. Não, ele tem que levar um corretivo, ele tem que ser posto como deve ser. Passados uns tempos teve outro sonho, pior ainda. Então ele e os irmãos eram estrelas, e depois havia o sol e a lua, que supostamente representavam o pai e a mãe, e todos eles curvavam-se perante ele. E ele, parvalhão, foi contar a história aos irmãos outra vez. Já não chegava o que tinha acontecido, já não chegava o clima de ciúme, de inveja, que os irmãos tinham com ele, por causa de ser o preferido dos pais. Já não bastava ter contado o primeiro sonho, agora foi contar o segundo. E portanto ele era mesmo totó, não percebeu que os irmãos não gostaram nada da conversa, que havia um clima negativo. E ele contou aos irmãos, olha que engraçado, passou-se assim, assim, é isto, assim, assim, vejam lá. Os irmãos ficaram furibundos e pensaram, não, nós temos que acabar com isto, nós vamos matá-lo. Então um dia os irmãos estavam a tomar conta dos rebanhos, de longe, numas pastagens mais longe, e o bom do José foi encarregue de levar a lancheira com o almoço lá aos irmãos. Quando o viram vir ao longe, eles disseram assim, olha, lá vem o sonhador, vamos fazer a folha, vamos matá-lo. Então estavam ali a pensar como é que haviam de matar, e houve um que tinha um bocadinho mais de juízo e disse, epá, não vamos fazer isso, não vamos matá-lo, vamos fingir que o matamos.
E assim fizeram. Lançaram numa cova, depois até vieram os mercadores ismaelitas que iam para o sul, para o Egito, venderam-no como escravo e pensaram, nunca mais o vamos ver à nossa frente, não é preciso matá-lo, que isso também o Senhor Deus não vai gostar com certeza disso, mas assim a gente tira-o do caminho, escusamos de estar aqui a lidar com este irritante, não é? E entretanto rasgaram-lhe a túnica, tiraram-lhe a tal túnica muito bonita, rasgaram-na, embeberam-na com sangue e foram depois para casa dizer aos pais, olha, o José deve ter sido morto por um animal selvagem, um animal feroz, porque encontramos a túnica dele toda rasgada e cheia de sangue e não sei o quê. E os pais ficaram muito tristes e choraram, etc. Nós conhecemos a história. Quem não conhece, aconselho que leia o capítulo 37 de Gênesis e seguintes até ao fim do livro. Ele é uma figura tão importante que tem muitos capítulos a contar a sua biografia, a sua história. Vemos como ele foi para o Egito, como depois ele vai aparecer como primeiro-ministro do Egito e como, de facto, todos os irmãos, incluindo os pais, se dobram perante ele. E não apenas os pais, mas todo o seu povo. Qual é a lição a retirar daqui? Não sejas ingênuo. Não sejas demasiado ingênuo. Não abras a tua vida com qualquer pessoa. Só porque Deus falou contigo através de um sonho, ou de uma visão, ou de uma convicção interior, ou do que for, não contes tudo a toda a gente. Não sejas ingênuo. José quase morreu por ser ingênuo, por não ver os sinais que estavam a acontecer na relação com os seus irmãos. E daí a sua morte foi apenas simulada. Não aconteceu, mas ele estava marcado para morrer pelos irmãos. Deus não permitiu, porque tinha um propósito maior para ele. Mas podemos aprender aqui uma grande lição. Não sejamos ingênuos. O segundo caso é o caso de Jonas, a morte que eu chamei a morte aparente. Um homem que quase morreu por causa de ser desobediente. Vocês sabem que há muita gente que morre por desobediência, especialmente crianças e adolescentes e jovens. Quando nós lemos lá nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, isto não é por acaso. É quando os pais prestam atenção aos conselhos, os filhos prestam atenção aos conselhos dos pais, que já viveram muito, que conhecem os perigos desta vida, e os pais dizem, cuidado. Ou dizem a uma criança, não vais para a janela, podes cair e depois é muito mau. Ou não brinques com o fogo. Não ponhas os dedos no ferro de engomar. Cuidado. E eles pensam, e vão fazer, e depois pagam as consequências. Mas às vezes as consequências são muito mais duras, porque às vezes perdem a vida. Um adolescente vai comprar uma moto, e os pais dizem, cuidado filho, vai com muito cuidado, não andes aí feito maluco, não andes sem capacete, não sei o quê. Eles não querem saber. E então depois a gente vai ver ali como é que é? Ali, como é que se chama para o lado de Cascais? Estão lá muitos jovens com os... Alcoitão. O Otão, enfim. Há em Alcoitão, lá há muitos jovens que não prestaram atenção ao que os pais disseram. E nós podemos morrer por desobediência. O que aconteceu com Jonas? Lá em Jonas capítulo 4 nós temos a história. Jonas desobedeceu a Deus, mas desobedeceu frontalmente. Deus disse-lhe, olha Jonas, tu és um profeta, tu és o meu profeta, e eu vou-te mandar a Nínive, tu vais pregar uma mensagem de arrependimento, porque se eles não se arrependerem, aquele povo vai perecer. E o que é que o Jonas fez? Pensou-se, Nínive, ó Senhor, se mandasse a Cacilhas, ainda vá. Agora a Nínive, aquilo é dos assírios, eles fizeram tanto mal ao nosso povo, ele estava cheio de ressentimento nacionalista, de raiva, porque os assírios tinham feito muito mal ao seu povo em tempos passados. E agora Deus, e tinha misericórdia desse povo, bandidos, deveram morrer todos. Eu não vou levar a mensagem de salvação, eu quero que eles morram todos. Um profeta do Senhor
supostamente um homem de Deus. O que é que ele fez? Deus disse para ir ao Oriente, ele foi para o Ocidente, meteu num barco e foi para o Ocidente. O lugar completamente oposto, diametralmente oposto. E nós conhecemos a história. Houve um naufrágio, aliás, ele foi lançado ao mar. As pessoas perceberam que havia ali qualquer coisa de estranho, acharam que era o castigo dos deuses, que aquele homem era o culpado, lançaram no mar, um grande peixe o engoliu, ele arrependeu-se, orou a Deus, esse peixe vomitou em Nínive e ele pôde então cumprir essa missão, mas sempre contrariado. E para seu espanto, ele pensou, ok, está bem, Deus quer que eu vá lá, venceste Deus, ok, eu vou, mas eles não se vão converter. Vai morrer tudo. Ele lá pregou e tal. Às vezes há pessoas que pregam, mas não é com a intenção de abençoar as pessoas, é com outras intenções. Então ele pregou e pronto, e lá entregou a mensagem e, surpresa das surpresas, toda a gente se converteu, desde o homem mais importante, o rei, até... Houve um arrependimento nacional em Nínive. Uma coisa completamente inesperada. E que ele não queria, Jonas não queria, mas Deus queria, mas Jonas não queria. Um dia Jonas foi descansar à sombra de uma aboboreira. E durante o dia o sol deu na aboboreira que o murchou e ele começou a apanhar sol na cabeça. Ele ficou muito triste. Esta aboboreira dava tanto jeito para fazer com uma sombrazinha. E Deus disse, ó meu malandro, então tu tens pena de uma aboboreira e não tens pena de 120 mil almas que iriam ser passadas pelo fogo, iam ser condenadas, mas que receberam a minha mensagem? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Qual é a lição a retirar daqui? Não vale a pena fugir da presença de Deus. Deus quer nos usar, às vezes até contra a nossa própria vontade. Às vezes, muitas vezes, contra as nossas próprias expectativas. Deus quer nos usar e nós esquecemos que somos apenas um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus. E é Ele que manda, é Ele que sabe, é Ele que conhece, porque é Ele que é Deus, não somos nós. Amém, irmãos? Então não vale a pena fugir da presença de Deus. No fundo, quem foge da presença de Deus, foge de si mesmo e foge do propósito divino para a sua vida. Terceiro caso, a morte quase inevitável, chamei eu. Quase morrer por fidelidade a Deus. Aqui é o contrário. O outro era por desobediência, aqui é por fidelidade. Lá em Daniel, no capítulo 6, vocês poderão ler em casa depois, na vossa Bíblia, Daniel era um jovem que estava cativo na Babilónia, e ele era um jovem muito considerado pelo próprio rei da Babilónia, mas entretanto tinha surgido uma lei a dizer que, por causa das invejas, por causa de ele ser um jovem judeu, e a elite judaica, os jovens da elite judaica tinham ido cativos para a Babilónia, no tempo de Nabucodonosor, e agora estavam a ser treinados para depois mais tarde serem os dirigentes daquelas províncias na sua terra, eventualmente. Mas até lá eles eram muito inteligentes e Deus era com eles, o Espírito do Senhor estava sobre eles, Daniel e os outros jovens. Então eles suscitavam invejas, ciúmes dos outros, porque achavam que eles, por causa de serem de origem judaica, não serem babilónios de origem, de naturalidade mesmo, então não deviam ter o mesmo direito. Já havia xenofobia naquela altura, não é? E racismo. Mas a verdade é que Deus estava com Daniel. E então fizeram com que saísse uma lei a dizer que não se podia mais orar a outros deuses. E Daniel fez tábua rasa disso, orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, e ele continuou a fazer como sempre. Abria a sua janela àquela hora e orava a Deus, virado para Jerusalém. Os seus inimigos perceberam isso e foram fazer queixa dele. E, contrariado, o rei mandou lançar Daniel na cova dos leões.
como punição. Ou seja, uma condenação à morte. Nós conhecemos a história que Daniel, os leões não fizeram qualquer mal a Daniel. Daniel saiu incólume e por causa da sua fidelidade, Deus honrou a sua fidelidade, mas ele ia morrendo por causa de ser fiel. Ele podia ter pensado, não, agora não vou orar, porque senão ponho a minha vida em risco. Mas há momentos em que nós temos que confiar em Deus e temos que decidir o que é mais importante para nós. E se calhar a vida na Babilónia de Daniel, sem Deus, sem comunhão com Deus, não fazia sentido. Estão a entender onde eu quero chegar? Na sua terra, ele já não estava na sua terra. Agora estava numa terra estranha. Era um imigrante. Se agora ainda por cima não podia falar com o seu Deus, não podia manter comunhão com o seu Deus, o que é que lhe restava? Nada. Então se calhar não valia a pena viver. Então ele pensou, eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Não estou a fazer mal a ninguém, estou a permanecer fiel ao meu Deus. E eu confio que Ele tomará conta de mim. E assim aconteceu. Daniel saiu incólume daquele problema. Qual é a lição a retirar? Mesmo correndo riscos, nunca percas a tua comunhão com Deus. Não há caminhos fáceis na vida. Não há almoços grátis. Tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu custo. E mesmo que tu tenhas que correr riscos, não hipoteques a tua comunhão com Deus. A coisa mais preciosa que tu tens na tua vida é Deus. Deus acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Não hipoteques a tua comunhão com Deus. E finalmente, o último caso é o caso de outros jovens judeus, também descrito no livro de Daniel, capítulo 3. 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abdenego, nomes babilónios, que foram a certa altura, por causa da sua fé em Deus e por causa da inveja que campeava na corte babilónica, eles foram lançados na fornalha ardente, num forno que foi mandado aquecer 7 vezes. Eles foram lançados lá para dentro. O homem que os atirou lá para dentro caiu para o lado morto, com o calor. E eles foram atirados lá para dentro. E, portanto, condenados à morte. Aquilo que nós sabemos é que o tempo passou, eles andavam lá dentro, como quem estava a passear no jardim, mas não estavam sozinhos. Estava mais uma figura com eles. Mais um homem com eles. Eles lançaram lá para 3 e agora estavam lá 4. Deus estava presente. Talvez Jesus Cristo estivesse mesmo lá com eles. E nada aconteceu. Eles saíram ilesos. Não houve um cabelo da sua cabeça que tivesse queimado. Porquê? Porque Deus honrou a sua fé. Deus honrou a sua fé. E por causa do orgulho dos outros, porque eles foram lançados porque eles recusaram-se a ajoelhar e a adorar a estátua do rei, não é? Que queria ser adorado, e eles recusaram-se a fazer isso. Eles sabiam que só Deus era digno de adoração. Não é? Os judeus eram monoteístas, tinham um Deus único, um único Deus. E, portanto, só podemos adorar este Deus e mais nenhum. Portanto, não vamos adorar ainda por cima uma estátua de um homem. Não vamos fazer isso. Aconteça o que acontecer, Deus está connosco, Deus toma conta de nós. Por muito que isso fira o orgulho do rei, apesar disso, nós vamos confiar em Deus. Nós escolhemos confiar em Deus. Então o que nós podemos dizer, a lição que podemos retirar disto, é que mesmo que as coisas aqueçam muito, mesmo que tu tenhas a sensação que estás no meio de uma fornalha, ser fiel, fica firme e confia em Deus. A fé em Deus é mais poderosa do que qualquer fornalha desta vida. Podes estar realmente a sentir o calor abrasador, ameaçador, mortífero de uma fornalha. Um momento que estás a passar, uma situação em que te encontras, mas talvez até uma situação injusta em que foste colocado.
Talvez, como foi o caso deles. Esta quase morte era uma morte vingativa. Apesar disso, e a vingança é uma coisa terrível, apesar disso, eles permaneceram firmes e Deus foi fiel até ao fim. Amém? Vou pedir para ficarmos de pé, curvamos a nossa cabeça durante os momentos. José quase morreu por ser demasiado ingênuo. Não seja demasiado ingênuo. Jonas quase morreu por ser desobediente a Deus. Não seja desobediente a Deus. Daniel quase morreu por não querer quebrar a sua comunhão com Deus. Não o faça em circunstância alguma, não quebre a sua comunhão com Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego quase morreram por terem ficado firmes e fiéis ao seu Deus. Mas em todos estes casos, a morte foi derrotada. Por isso é que eu chamei histórias de quase morte, porque ela não chegou a vencer, ela foi derrotada. E a pergunta é, hoje a morte também pode ser derrotada? Pode, porque Jesus venceu a morte. Como está escrito na carta aos Coríntios, capítulo 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E concluindo, diz o apóstolo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Alguém disse que as cicatrizes, as nossas cicatrizes, não contam o fim da história. Elas contam que você sobreviveu. As cicatrizes não são um sinal do fim da história. É um sinal de sobrevivência. Da mesma forma como as rugas não são um final de fim da história. São um final do vivido, são um sinal de experiência. As cicatrizes não contam o fim da história, elas contam que sobreviveu a momentos de adversidade. À luz da fé, as cicatrizes não são sinais de derrota, mas testemunhos da graça de Deus na nossa caminhada. Eu quero orar por ti esta manhã, se tiveres desejo no teu coração. Se estás a sofrer por teres sido demasiado ingênuo como José, pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria a Deus. Eu convido-te a vir à frente para a oração. Se sabes que estás a fugir da vontade de Deus, como Jonas, para de fugir e obedece. Convido-te a vir à frente para a oração. Se estás a sofrer perseguição por causa da tua fé, como Daniel, descansa naquele que fechou a boca dos leões. Convido-te a vir à frente para a oração. Se te sentes como que lançado numa fornalha para morrer, como os 3 jovens judeus na Babilónia, apenas confia. Convido-te a vires à frente para a oração. Sabe que a morte já foi derrotada por Cristo no Calvário. E no seu poder, e na sua força, e no seu nome, tu és chamado a caminhar em vitória. Então convido-te a vir à frente.